Gestão de fluxo de caixa, controle do dinheiro. Se você tem um negócio e quer transformar esse negócio numa empresa mais lucrativa, fica ligado nesse vídeo porque nós vamos falar sobre 6 fatores que podem desequilibrar totalmente o seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um dos números mais importantes das empresas e muitos empresários ainda temam em não controlar da forma correta. A prova disso foi 2020, onde milhares de empresas viram seus negócios desabar completamente porque eles não tinham um olhar de empresário, como tem que ser, cuidando do seu fluxo de caixa. E um primeiro fator que eu trago aqui, que pode desequilibrar totalmente o seu fluxo de caixa, é você não ter um fluxo de caixa projetado. Anota aí, fator número 1, não ter um fluxo de caixa projetado. Não iniciar o mês sem uma projeção de quanto que você vai gastar, de quanto que você pode gastar, quanto que você tem que faturar. Não ter essa projeção logo no início do mês para que você consiga construir uma meta clara, para que você saiba para onde correr, para que você saiba para onde direcionar a sua equipe. É impossível hoje, numa visão empresarial, e se você quer ser profissional naquilo que você faz, iniciar o mês sem um número claro. Mas muitas empresas, muitos empresários ainda temam iniciar o mês sem um fluxo de caixa projetado, sem ter uma clareza dos números que já vão acontecer ao longo do mês. Esse é o fator número 1 que pode desequilibrar totalmente o teu fluxo de caixa. E por mais que você venda, não vai sobrar dinheiro. O fator número 2 é não controlar diariamente o seu fluxo de caixa. Parece uma coisa muito peculiar, muito detalhista demais, mas você precisa entender que você precisa controlar seus números diariamente. Você não deixa de bater uma meta no final do mês. Assim como você não fica no prejuízo no final do mês. Você fica no prejuízo, você deixa de bater uma meta todos os dias, pelas pequenas ações que você faz todos os dias, ou pelas pequenas ações que você deixa de fazer. Então, olhar minuciosamente o teu resultado diário do teu fluxo de caixa é de fundamental importância para que, se você quer de fato construir uma empresa mais lucrativa, quer de fato deixar de ser simplesmente um empreendedor e se tornar um empresário de verdade, que é isso que você tem que ser, um empresário, né? Tomar conta da sua empresa, levar a sua empresa para um lugar mais lucrativo. Esse é o fator número 2, não controlar diariamente o seu fluxo de caixa. O fator número 3, eu trouxe aqui. E aí ele é uma consequência dos dois. Veja bem, gastar mais do que se ganha. Gastar mais do que se ganha. Isso parece muito óbvio, mas por não ter um fluxo de caixa projetado, por não acompanhar diariamente, se gasta mais do que se recebe, de forma desordenada. Se compra de forma desordenada e você acaba tendo mais despesas e menos receitas. Consequentemente, você começa a gerar prejuízo. E quando você começa a fazer isso, você começa a se repetir. E aí você entra num fluxo de prejuízo que dificilmente você consegue se recuperar, sem uma gestão correta, sem uma organização correta. Terceiro ponto, gastar mais do que se ganha. Quarto fator. Um quarto fator que é extremamente importante, principalmente para essa época do ano, porque muitas empresas acabam faltando caixa, porque não tem controle, não tem gestão, gasta mais do que ganha, e aí o que faz? É uma consequência. Faz promoção de forma errada. Promoções descontroladas, promoções sem planejamento, sem controle de margem, sem controle de custos de uma forma adequada. E consequentemente, você faz promoções, você até gera vendas, porém você faz vendas com prejuízo. Mesmo fazendo números, você não tem resultado. Quarto fator, fazer promoção sem planejamento. Quinto fator, vendas abaixo do esperado. Vendas abaixo do esperado, ela é uma consequência de uma ineficiência de planejamento, de execução comercial e de falta de clareza. Veja bem como o primeiro item é, na minha visão, um dos itens mais importantes. A partir do momento que você não tem um fluxo de caixa projetado, você não sabe de fato quanto que você precisa vender. Não sabendo de fato quanto você precisa fazer,
você acaba agindo emocionalmente por impulso muitas vezes, sem um planejamento, fazendo promoções desorganizadas e vendendo sem foco, vendendo abaixo do esperado. Quando se você vai lá no primeiro item e você tem um foco, você tem um fluxo de caixa projetado, você começa desde o primeiro dia do mês pensando com a sua equipe, direcionando quanto que nós precisamos vender esse mês para gerar lucro. Quais as ações que eu posso fazer esse mês para gerar lucro? Como que eu posso ser mais intenso? Como que eu posso abrir o meu leque? Quais as opções que a gente tem dentro desse mês para cumprir o orçamento? Porque a gente tem um fluxo de caixa projetado, temos orçamento e temos que chegar nesse número. Quais as ações que eu posso fazer? Está entendendo que um fator direto ou indireto vai contribuir para uma falta de resultado? Esse é o quinto fator, vendas abaixo do esperado. E as vendas abaixo do esperado muitas vezes é por falta de clareza, falta de direcionamento. E o nosso último fator, que ele também não é diretamente ligado ao fluxo de caixa, mas ele é um reflexo que pode causar dentro do fluxo de caixa, que é a má gestão do estoque. Quando você tem uma má gestão do estoque, empresas que trabalham com estoque, e não tem um controle adequado do fluxo de compra, não tem um estoque mínimo adequado, você acaba comprando de forma errada, em momentos errados, gerando contas a pagar desordenados e, consequentemente, alavancando, quebrando o fluxo, né, do teu fluxo de caixa. Então, é entender que a gestão de estoque ela tem que estar muito bem organizada com compras, para que você compre na data certa, gere contas a pagar na data correta, para que não interfira no teu fluxo de caixa, que você sempre tenha um respiro e você saiba para quando que você pode comprar, para quando que esse boleto pode ser vencido, para quando que eu posso colocar essa nova conta, porque eu sei que antes disso eu tenho um recebimento previsto, porque eu já organizei dentro do meu fluxo de caixa, eu já organizei dentro da minha previsão de fluxo, já organizei dentro do meu orçamento do mês. Então, esses 6 fatores somados ou de formas individuais, eles vão desorganizar completamente o teu fluxo de caixa. E se você não tiver um controle adequado desses 6 fatores, você pode ter sérios problemas financeiros. Você pode ter até ações de vendas positivas, porém não gerando resultado. Então, eu queria saber com você, qual desses 6 fatores que tem que ser o teu foco, tem que ser a tua atenção nesse momento? Recapitulando. Primeiro, não ter um fluxo de caixa projetado. Segundo, não controlar diariamente o seu fluxo de caixa, não acompanhar os seus números. Terceiro, gastar mais do que você ganha. Quarto, fazer promoções sem planejamento. Quinto, vender abaixo do esperado. E o sexto, má gestão do estoque. Coloca aqui embaixo para mim, deixa eu saber quais desses 6 pontos aqui, 6 pontos tem que ser teu foco, tua atenção, onde você pode colocar mais atenção, onde você pode ajustar os seus passos nesse momento para que você tenha mais resultado e contribua para o teu fluxo de caixa. Tá bom? Espero que faça sentido para você. Deixa eu saber aqui embaixo qual desses pontos vai contribuir para você. Eu te vejo no próximo vídeo.